Em 1994, o Brasil criou o real. E pela primeira vez em décadas, o brasileiro conseguiu ir ao mercado sem correr, sem medo de que o preço mudasse entre a prateleira e o caixa. O real trouxe estabilidade, trouxe alívio, trouxe a sensação de que, finalmente, o dinheiro significava alguma coisa. Mas aqui vai um número que quase ninguém para pensar. Desde que o real nasceu, ele já perdeu mais de 85% do poder de compra. 85%. Isso quer dizer que aquilo que você comprava com R$ 100 em 94, hoje custa mais de 700. O dinheiro é o mesmo. O número na sua conta pode até ser maior, mas o que ele compra é cada vez menos. E ninguém te mandou um aviso. Ninguém te ligou para dizer, olha, seu dinheiro está derretendo. Ele simplesmente derreteu. Em silêncio. Todo dia. Enquanto você dormia, enquanto trabalhava, enquanto tentava guardar um pouco para emergência, a inflação estava lá, comendo por baixo, devagar, sem pedir licença, e se a gente olhar para trás, o padrão fica ainda mais assustador. O Brasil já teve 9 moedas diferentes desde 1942. 9. Réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real, URV e finalmente o real. Cada troca foi o governo admitindo, sem dizer com essas palavras, que a moeda anterior morreu. Que o dinheiro que milhões de pessoas guardaram, planejaram, contaram nota por nota, virou pó. Em março de 1990, o presidente Collor congelou a poupança de milhões de brasileiros, de um dia para o outro. Gente que trabalhou 20, 30 anos juntando dinheiro, acordou sem poder tocar nele. E quando finalmente liberaram, a inflação já tinha comido o valor real. Isso não é história antiga. Isso é a história dos seus pais, talvez dos seus avós, talvez sua. E o mecanismo por trás disso, o mecanismo que permitiu tudo isso acontecer, é simples. Quando um governo pode imprimir dinheiro sem limite, o dinheiro perde valor. Sempre. Sem exceção. A única variável é a velocidade, às vezes rápido, como nos anos 80, às vezes devagar, como agora. Mas a direção é sempre a mesma. Então fica a pergunta. Se o dinheiro que você conhece depende de decisões de políticos, de bancos centrais, de ciclos eleitorais, de interesses que você nem consegue mapear, por que você confia tanto nele? E mais importante, existe alguma alternativa? Existe algo que ninguém consiga imprimir, ninguém consiga confiscar, ninguém consiga inflacionar por decreto? A resposta é sim, e ela tem pouco mais de 15 anos de vida. Mas antes de chegar nela, você precisa entender uma coisa que parece óbvia, mas quase ninguém sabe responder. O que é dinheiro de verdade? Dinheiro que alguém pode imprimir sem limite não é dinheiro, é promessa com prazo de validade. Pensa numa padaria, uma padaria de bairro, dessas que todo mundo conhece. Você entra, pega o pão, paga, sai. Simples. O dinheiro que você usou ali cumpriu uma função, serviu de troca. Você deu um papel, recebeu um produto. Agora imagina que essa mesma padaria tem um caderno no balcão onde anota os preços. Pão francês, R$ 2,50. Café, R$ 4. Bolo de cenoura, R$ 6,90. Esse caderno é uma segunda função do dinheiro, unidade de conta. Ele serve para medir o valor das coisas, para comparar, para organizar. Até aqui o real funciona bem. Você troca, você mede. Mas tem uma terceira função, e essa é onde a coisa quebra. Reserva de valor. Significa que se você guardar R$ 100 hoje, esses R$ 100 deveriam comprar a mesma coisa daqui a 1 ano, 5 anos, 20 anos. E é exatamente aí que o real falha, que o dólar falha, que toda moeda impressa por governos falha, mais cedo ou mais tarde.
porque quem controla a impressora pode sempre ligar ela de novo. E toda vez que liga, o dinheiro que já existe na sua mão vale um pouco menos. Durante 5.000 anos, a humanidade usou ouro como dinheiro. Não por ser bonito, não por ser brilhante, mas porque ninguém conseguia fabricar ouro do nada. Ele era escasso, difícil de extrair, impossível de falsificar, e nenhum rei, imperador ou presidente podia decretar que existia mais ouro do que de fato existia. A escassez era a trava de segurança. Funcionou por milênios, até que em 1971 os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. O presidente Nixon olhou para a câmera e disse que o dólar não seria mais conversível em ouro. A partir daquele dia, o dinheiro do mundo inteiro passou a ser fiduciário, baseado em confiança. Confiança no governo. E se o governo quebra essa confiança? O brasileiro sabe a resposta melhor do que qualquer outro povo no planeta. Agora imagina o seguinte: imagina que alguém criasse um dinheiro digital que funcionasse como o ouro com escassez real, mas sem precisar de cofre, sem precisar de banco, sem precisar de governo nenhum no meio. Em 2008, uma pessoa ou um grupo, ninguém sabe ao certo, usando o nome Satoshi Nakamoto, publicou um documento de 9 páginas na internet. 9 páginas que propunham um sistema de dinheiro eletrônico entre pessoas, sem intermediário. Isso é o Bitcoin. E a forma mais simples de entender é voltar para a padaria. Imagina que, em vez de ter um dono do caderno de anotações, um caderno que só o banco vê, só o banco controla, só o banco decide quem pode usar, imagina que esse caderno fosse público, que todo mundo pudesse ver cada transação, que ninguém pudesse apagar nenhuma linha, que ninguém precisasse pedir permissão para anotar. Esse caderno público, aberto, verificável por qualquer pessoa no mundo, é a blockchain. E os mineradores, que você já deve ter ouvido falar, não estão cavando nada. Eles são os responsáveis por verificar se cada anotação nesse caderno está correta, se ninguém está tentando gastar o mesmo dinheiro 2 vezes, se tudo bate. Em troca desse trabalho de verificação, eles recebem bitcoins novos. É assim que novos bitcoins entram no sistema, não por decisão de um comitê, não por decreto, por trabalho computacional verificável. E aqui vem o detalhe que muda tudo. Só vão existir 21 milhões de bitcoins, nunca mais do que isso. Está escrito no código. Não tem presidente que mude, não tem banco central que decrete, não tem congresso que vote. 21 milhões. Ponto. Para sempre. Agora pensa. O que vale mais, água no oceano ou diamante? O que é abundante perde valor. O que é escasso, mantém. Toda moeda que governos controlam pode ser impressa sem limite. O Bitcoin, não. Essa é a diferença fundamental. Não é que o Bitcoin é dinheiro digital. Cartão de crédito também é digital. Pix é digital. O Bitcoin é outra coisa. É escassez digital. Programada, imutável. E escassez é a única coisa que, ao longo de toda a história humana, protegeu o valor. Bitcoin não é dinheiro digital, é escassez digital. E escassez é a única coisa que protege valor. E tudo isso é bonito na teoria. Escassez digital, código imutável, 21 milhões para sempre. Mas você, que pega ônibus lotado às 6 da manhã, que divide o salário entre aluguel, mercado, conta de luz e parcela do cartão, você quer saber uma coisa só. E o que isso muda na minha vida? Muda. E mais do que você imagina. O Brasil é o 7º país do mundo em adoção de criptomoedas. Não é um dado inventado, não é achismo. Pesquisas da Chainalysis e relatórios da Receita Federal mostram que mais de 12 milhões de brasileiros já declararam algum tipo de criptoativo. 12 milhões. Num país onde menos de 5 milhões investem na Bolsa de Valores.
Isso quer dizer que, sem alarde, sem propaganda de banco, sem gerente de agência empurrando o produto, mais brasileiros foram atrás de Bitcoin por conta própria do que de ações. E a pergunta que ninguém faz é: por quê? Talvez porque o brasileiro, lá no fundo, carrega na memória genética a desconfiança de quem já viu o dinheiro sumir por decreto. Talvez porque quem já viveu em um país com 9 moedas diferentes sabe, mesmo sem saber explicar, que confiar no sistema tradicional é um risco que ninguém conta. Agora vamos para a conta que dói. Imagina que alguém, 5 anos atrás, ganhando R$ 3.000 por mês, decidiu guardar R$ 100 todo mês em Bitcoin. R$ 100. Menos que uma pizza por semana. Em 5 anos, seriam R$ 6.000 investidos. Dependendo do momento, esses 6.000 teriam se transformado em algo entre 15 e 25 mil reais. Agora pega esses mesmos R$ 100 por mês e coloca na poupança. Em 5 anos, aqueles R$ 6.000 teriam virado algo em torno de 6.800. 600 e poucos reais de rendimento. Descontando a inflação, o poder de compra seria praticamente o mesmo, ou menor. A poupança não protegeu nada. Ela só deu a ilusão de que o dinheiro estava guardado. E aqui precisa ficar claro, esse não é um argumento para você colocar tudo em Bitcoin amanhã. Não é, porque o que ninguém te mostra é o outro lado da moeda, e esse outro lado existe e é violento. Em novembro de 2021, o Bitcoin bateu quase $69 mil. Em janeiro de 2023, estava abaixo de 17 mil. Quem comprou no topo e vendeu no fundo perdeu mais de 75%. 75%. Isso não é oscilação. Isso é montanha-russa sem cinto de segurança. E no Brasil, onde a maioria das pessoas investe com dinheiro que não pode perder, com dinheiro que era para pagar conta, essa volatilidade pode destruir vidas, sem contar os golpes. Nos últimos anos, o Brasil viu dezenas de pirâmides financeiras usando o nome do Bitcoin para enganar milhares de pessoas. Esquemas que prometiam rendimento fixo de 5, 10, 20% ao mês. E muita gente caiu. Não porque era burra, mas porque estava desesperada. Porque alguém ofereceu uma saída e ninguém tinha dado informação suficiente para essa pessoa saber que aquilo era mentira. Tem mais. A regulação ainda está se construindo. O Brasil aprovou a Lei 14.478 em 2022, o chamado Marco Legal das Criptomoedas, que trouxe regras sobre exchanges e prestadores de serviço. Mas a verdade é que o mercado ainda é novo, a fiscalização ainda engatinha, e quem entra sem informação corre risco real. Isso tudo precisa ser dito, porque aqui não é lugar de te vender nada. Aqui é lugar de te dar informação para você não ser vendido por ninguém. Em maio de 2010, um programador americano chamado Laszlo Hanieks fez uma proposta num fórum de internet. Ele ofereceu 10 mil bitcoins para quem mandasse 2 pizzas na casa dele. Alguém aceitou. 2 pizzas grandes, de uma rede qualquer, entregues na porta. Naquele dia, 10 mil bitcoins valiam cerca de $41. Hoje, esses mesmos 10 mil bitcoins valem mais de 900 milhões de dólares. 2 pizzas, 900 milhões de dólares. Essa história virou lenda no mundo cripto e todo 22 de maio é celebrado como o Dia da Pizza do Bitcoin. Mas a história não serve para rir do Laszlo. Serve para entender uma coisa: toda tecnologia que muda o mundo parece ridícula no começo. O telefone parecia brinquedo, a internet parecia passageira. O plano real, quando foi anunciado, quase ninguém acreditou que ia funcionar.
O brasileiro de 1993, traumatizado por 5 planos econômicos fracassados, olhou para o URV e pensou, mais um que não vai dar certo. E deu. Não porque era perfeito, mas porque resolvia um problema real. O Bitcoin resolve um problema real. Se ele vai ser o dinheiro do futuro, ninguém sabe. Mas o problema que ele tenta resolver, o problema do dinheiro que derrete, do sistema que exclui, da impressora que nunca desliga, esse problema é real, e é velho, e é seu. Quem entende o jogo escolhe, quem não entende é escolhido. Então vamos recapitular o que aconteceu até aqui. O brasileiro sobreviveu a 9 moedas, a confiscos, a inflação de 2.400% ao ano, a planos econômicos que prometiam salvação e entregavam ruína. Passou por tudo isso e continuou de pé. Continuou trabalhando, continuou guardando o que podia, continuou acreditando que um dia as coisas iam melhorar. E agora, pela primeira vez na história, existe algo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem depender de banco, sem depender de governo, sem precisar de CPF aprovado, sem precisar de gerente de agência, sem precisar de autorização de ninguém. Qualquer pessoa com um celular e acesso à internet pode participar. Isso inclui os quase 50 milhões de brasileiros que ainda são mal atendidos pelo sistema financeiro tradicional. Gente que não tem conta em banco, ou que tem conta, mas paga tarifa para manter um saldo que não rende nada, ou que nunca teve acesso a um produto de investimento que não fosse a poupança. O Bitcoin não nasceu em Wall Street. Não nasceu num banco de investimento. Não nasceu numa reunião de diretoria de terno e gravata. Nasceu num documento de 9 páginas publicado na internet por alguém que ninguém conhece. No meio da maior crise financeira que o mundo tinha visto em décadas, em 2008, quando bancos quebravam, governos imprimiam trilhões e o cidadão comum pagava a conta. Nasceu como resposta, como alternativa, como um sistema que dissesse: e se a gente não precisasse confiar em ninguém? Agora, nada disso significa que você deve abrir o celular agora e comprar Bitcoin. Não é isso. Isso aqui não é conselho de investimento, não é promessa de lucro, não é fórmula mágica. Quem te promete retorno garantido com cripto está mentindo e você já sabe disso. O que aconteceu aqui nos últimos minutos foi outra coisa. Você entendeu o que é dinheiro. Entendeu por que ele perde valor. Entendeu o que é o Bitcoin, como funciona, por que existe, quais são os riscos, quais são as possibilidades. Isso, só isso, já te coloca à frente de 90% das pessoas que falam sobre o assunto sem entender o básico. Lembra do número do início? 85%. É isso que o real perdeu desde que nasceu. 85% do seu poder de compra derretendo em silêncio, ano após ano, enquanto todo mundo seguia a vida como se o dinheiro no banco estivesse seguro. Agora você sabe que não está. E saber disso não é motivo para desespero, é motivo para decisão informada. Consciente, sua. A questão nunca foi se o Bitcoin é arriscado. A questão é, comparado a quê?